Audiolivros Poderosos apresenta A Política, de Aristóteles. Este audiolivro foi dividido em 7 partes. Parte 3. A sua leitura vai começar agora. Das dimensões e da localização da cidade. Do mesmo modo que os outros trabalhadores, por exemplo, o tecelão ou o construtor de navios, devem ter à mão a matéria que convém à sua obra. E a obra é tanto mais bela quanto mais bem preparada for a matéria. Também é preciso que um fundador de Estado e um legislador tenham já pronta e convenientemente elaborada a matéria que lhes é própria. Seu primeiro elemento consiste no número e na qualidade dos habitantes. Quantos deles é preciso e de que espécie? O segundo consiste na grandeza e na fertilidade da região. Grandeza desejável do Estado. Muitos consideram que a felicidade de um Estado ou de uma cidade depende de sua grandeza, mas ignoram o que se deve chamar de grande ou de pequeno. Julgam pela população. Segundo eles, trata-se de um grande estado ou de uma grande cidade quando nela se encontra uma grande multidão de habitantes. Todavia, é bem menos a sua abundância do que as suas funções e seus talentos que se devem considerar, pois cada estado tem sua obra especial. Assim, deve-se considerar o maior aquele que pode melhor realizá-la. Hipócrates, quanto à estatura, foi talvez menor do que outro homem, mas também um maior médico. Portanto, se quisermos estimar a grandeza de um estado ou de uma cidade pelo número de seus habitantes, pelo menos não devemos contar qualquer pessoa entre eles. Necessariamente se encontram nas cidades muitos escravos, domiciliados e estrangeiros. Não são cidadãos. Chamamos com este nome apenas aqueles que compõem realmente o Estado como partes integrantes. É o número extraordinário de cidadãos que constitui uma grande cidade, um grande Estado. Não pensaremos em chamar de grande a cidade de onde vêm muitos operários e poucos guerreiros. Grande e povoado são duas coisas distintas. É difícil, a experiência prova até que é quase impossível, que um estado ou mesmo uma cidade muito povoada seja bem governada. Dentre aquelas que consideramos bem policiadas, não vemos nenhuma cuja população seja excessiva. Neste ponto, a razão se junta à experiência. A lei é uma certa ordem, e a boa civilidade para os cidadãos não é senão a excelência da ordem estabelecida entre eles. Ora, o número muito excessivo não é suscetível de ordem. Só o poder divino pode introduzi-la ali, como fez no universo. Mas não é nem na extensão, nem no número que se observa a beleza. Por conseguinte, é necessariamente muito bela uma cidade onde se encontre a justa medida de grandeza. Esta proporção é determinada como em qualquer outro gênero, por exemplo, num gênero de animais, de plantas, de instrumentos. Grande demais ou pequeno demais, cada um deles não tem mais a mesma eficiência, perde até a sua natureza e se torna inútil. Um navio que só tivesse um palmo ou que medisse 2 estádios de comprimento deixaria de ser um navio, pois sua pequenez ou sua excessiva grandeza o tornaria igualmente impróprio para a navegação. O mesmo ocorre com uma cidade ou um estado. Sua propriedade essencial é a suficiência de seus meios. Se uma cidade tiver poucos habitantes, pecará por penúria. Se os tiver em excesso, poderá subsistir como nação, se contar com as coisas necessárias, mas já não será uma cidade. Com efeito, não se poderá estabelecer nela uma boa ordem.
Que general de exército conseguiria comandar uma multidão excessiva? Que homem conseguiria fazer-se entender, a menos que tivesse os pulmões de um estentor? Portanto, a primeira condição para uma cidade é ter uma quantidade de habitantes tal que possa bastar para todas as suas funções e proporcionar todas as comodidades da vida citadina. Por certo, ela pode exceder este número e ainda passar por cidade, mas isto não deve, porém, ir ao infinito. A própria natureza das funções políticas indica o termo do crescimento. Estas funções são ou as dos governantes ou as dos governados. As dos primeiros são nomear para os cargos e supervisionar os julgamentos. Ora, para ter bons juízes e para distribuir os cargos segundo o mérito, é preciso que os cidadãos se conheçam entre si e saibam o que vale cada um, sem o que os cargos não podem ser bem conferidos. Não é razoável proceder ligeiramente em nenhuma destas duas escolhas, como acontece evidentemente em toda cidade muito povoada. Ademais, ali se torna fácil para os estrangeiros e para os recém-chegados dispersar-se na multidão e infiltrar-se nos cargos. Em suma, a grandeza de um estado deve limitar-se à quantidade de habitantes que se pode alimentar facilmente e cujo conjunto pode ser conhecido num só olhar. Quase o mesmo é o que deve ser dito de seu território. A medida mais conveniente é, sem dúvida, a que satisfaz mais do que suficientemente as suas necessidades, consistindo a suficiência em tirar de seu solo todo o necessário e não haver falta de nada. Assim, o território será fértil em todo gênero de produção e extenso bastante para que seus habitantes possam nele viver livremente e à vontade, contendo-se nos limites da temperança. É o que determinaremos com maior precisão quando tratarmos das aquisições e dos meios de subsistência, assim como do uso que deles podemos permitir-nos. Pois não deixa de haver certa dúvida por causa da diversidade dos costumes que levam os homens às duas extremidades, da suntuosidade e da mesquinharia. Quanto à localização do país, deve-se seguir a opinião dos militares mais experientes, que pretendem que a sua entrada seja difícil para os inimigos e a saída fácil para os habitantes. Que, a exemplo da população, a extensão territorial possa ser apreendida com um olhar, para se poder perceber imediatamente onde é preciso socorro e levá-lo até lá. A boa localização da cidade. Se estiver em nosso poder escolhê-la segundo o desejo, a situação da cidade deve ser próxima do mar e do campo. Assim, a ajuda seria fácil de um lugar para o outro e de toda parte, assim como a exportação e a importação das mercadorias. Haveria comodidade para transportar a madeira e todos os outros materiais do país. No entanto, alguns pretendem, e até não param de repetir, que a facilidade resultante da proximidade do mar é contrária a uma boa ordem e até à população. O país é frequentado por estrangeiros educados em outras leis. A comodidade do mar faz com que se envie para o exterior ou se receba na cidade uma multidão de mercadores, o que é igualmente pernicioso para o Estado. Mas não se podem evitar estes inconvenientes? Neste caso, é evidente que a proximidade do mar é não apenas mais segura para a cidade e suas dependências, mas também mais propícia à abundância. Em primeiro lugar, para se resistir mais facilmente aos inimigos, não é preciso que aqueles que têm que se defender possam facilmente receber auxílio tanto pela terra quanto por mar? Se não puderem fazer uso destas duas saídas ao mesmo tempo, pelo menos lhes será mais fácil, possuindo as duas, usar contra os agressores a mais rápida. Além disso, não é indispensável obter as coisas necessárias de que se carece e exportar o supérfluo, mas é para si mesmo
e não para os outros que o Estado deve comerciar. Somente a atração do lucro faz com que estabeleça em seu território mercados abertos a todos. Há aí uma avareza condenável, e não é assim que um Estado ou uma cidade devem praticar o comércio. Vemos hoje, em várias localidades, portos e enseadas comodamente situados com relação à cidade. Nem dentro dela, nem muito longe. Eles são fechados por muralhas e outras fortificações. Se a comunicação com o estrangeiro pode ser de alguma utilidade, ela a encontrará em tal disposição. Se apresenta alguns inconvenientes, será fácil preservar-se deles com leis que declarem quais são aqueles a que se pretende permitir ou não a entrada pelo ancoradouro e pelo porto. Forças marítimas são necessárias até certa quantidade, não somente para si, mas também para os vizinhos, quer para ser temido por eles, quer para lhes prestar auxílio tanto por mar quanto por terra. O número e a grandeza dessas frotas devem ser proporcionais ao gênero de vida que adotam as pessoas do país. Se se tratar de uma capital que tem domínio sobre as outras, deve possuir algo com que sustentar essa posição. Todavia, não é necessário que ela seja povoada de marinheiros, pois tais pessoas não devem figurar entre os cidadãos. Os soldados da marinha, pelo contrário, são livres, e assim como seus oficiais, provêm da infantaria. São eles que comandam os marinheiros. Quanto à tripulação, é completada com camponeses e lavradores dos arredores. É o que se pratica em certos lugares, por exemplo, Heracleia, cujas galeras estão sempre bem tripuladas, embora a cidade seja muito menor do que várias outras. Quanto à sua comodidade intrínseca, é preciso, com relação à situação da cidade, prestar atenção a 4 coisas. Em primeiro lugar, a salubridade é essencial. Por conseguinte, devem-se preferir a exposição e os ventos do Oriente por serem mais saudáveis, e subsidiariamente a exposição do Norte por ser menos tempestuosa. Convém de igual forma que haja em seu interior a abundância de fontes, ou, na sua falta, de amplas cisternas para receber toda a água da chuva, a fim de que não haja falta d'água em caso de cerco. Como o essencial é primeiramente cuidar da saúde dos habitantes, o que depende sobretudo da localização e da orientação, e depois da boa qualidade das águas, estes problemas merecem a maior atenção, pois nada é mais importante para a saúde do que aquilo que é de uso cotidiano e contínuo, como o ar e a água. Portanto, se as águas são raras ou de diversas qualidades, deve-se separar, como se faz nas cidades bem cuidadas, as águas que são boas para beber das que podem servir para outros usos. Em seguida, é preciso que o local seja próprio para os exercícios e para as reuniões civis, tenha saídas fáceis para os cidadãos e acesso difícil para os inimigos, e seja ainda mais difícil de sitiar. As fortalezas não convêm de igual maneira a todo o Estado. São as oligarquias e as monarquias que têm cidades altas e cidadelas. As democracias amam os terrenos nivelados. Nem uns nem outros agradam às aristocracias. Elas preferem certo número de posições naturalmente fortes. Em terceiro lugar, no que se refere às casas particulares, elas serão bem mais agradáveis e mais cômodas se seu espaço for bem distribuído, com uma estrutura à maneira moderna, ao gosto de hipódamos. Não é que quanto à segurança, em caso de guerra, elas antigamente não fossem melhor concebidas. A entrada era difícil para os estrangeiros e a pilhagem para os inimigos. Seria bom misturar as 2 práticas, e quando se constrói, imitar os vinhadeiros na disposição de suas cepas. Não se alinharão todas as ruas de um extremo ao outro, mas apenas certas partes, tanto quanto o permitir a segurança
e o exigir a decoração. Enfim, a respeito das muralhas, dizer que elas não são necessárias nas cidades que se vangloriam de valor e de virtude é pensar um pouco demais à maneira antiga. A experiência refutou, sob nossos olhos, essa fanfarronada nas próprias cidades que se jactavam. Embora não seja muito honroso opor muros de defesa a guerreiros da mesma têmpera que não têm uma grande vantagem numérica, é possível que os sitiantes consigam um tal acréscimo de forças que todo valor humano, mas com poucas pessoas, não possa resistir-lhes. Portanto, se não se quer morrer nem se expor ao ultraje, deve-se considerar como uma das medidas mais autorizadas pelas leis da guerra manter suas muralhas no melhor estado de fortificação, principalmente hoje, quando se imaginaram tantos instrumentos e máquinas engenhosas para atacar fortificações. Não querer cercar as cidades com muros é como abrir o país às incursões dos inimigos e retirar os obstáculos de sua frente. Ou como se recusar a fechar com muros as casas particulares, de medo que os que nelas habitam se tornem medrosos. Deve-se refletir também que os que têm muros ao redor de suas cidades podem agir como se não os tivessem, opção que falta aos que não possuem essa proteção. A disposição interior. De resto, não basta cercar uma cidade de muralhas. É preciso fazer com que elas sirvam ao mesmo tempo para o ornamento da cidade e para as necessidades da guerra, tanto contra os antigos estratagemas como contra as invenções modernas. Pois assim como os assaltantes buscam todos os meios para vencer, assim também é preciso fazer uso dos que foram descobertos e inventar outros para se defender. Raramente se tenta atacar os que estão bem preparados para resistir. Os muros serão divididos em corpos de guarda e bastiões, situados em distâncias e lugares cômodos. Tal distribuição dará ensejo a que ali se instalem salas de refeições públicas, já que para estas é preciso que a multidão dos cidadãos seja dividida em companhias. Os templos dos deuses e suas salas de aparato, onde se realizam os banquetes dos magistrados, devem situar-se em lugar conveniente, nas mesmas fortificações. As mesas serão colocadas onde se quiser, contanto que não seja nos santuários, ou em lugares reservados pela lei, como o local do tesouro e dos oráculos. A melhor posição para este tipo de edifício seria uma eminência elevada bastante para ser a sede da virtude e bastante fortificada para defender as áreas circunvizinhas. Convém que abaixo dessa fortaleza haja, como na Tessália, uma praça livre para os passeios, onde não haja nenhum comércio e onde não sejam admitidos nem lavradores, nem artesãos, nem outras pessoas semelhantes, se não forem chamadas pelos magistrados. Este lugar seria ainda mais agradável se tivesse um local para exercícios destinado à diversão dos anciãos, em que a decência distribuiria os lugares de acordo com a idade. Os magistrados presidiriam ali os exercícios dos jovens e os velhos se sentariam junto aos magistrados. Sua presença se imporia e manteria os atores e os espectadores dentro dos limites do respeito e da modéstia. O mercado deve ficar separado desta praça, no local cômodo e apropriado, para que a ele se conduzam todas as mercadorias que vierem de todos os lugares, por terra e por água. Sendo a parte eminente do Estado partilhada por sacerdotes e magistrados, o refeitório dos sacerdotes deve ficar perto dos templos, mas a sala destinada à refeição dos magistrados subalternos e outros oficiais menos importantes, tanto da recepção dos contratos ou sentenças, quanto dos adiamentos ou outro desses ministérios, ou então do controle dos mercados e da cidade. Ficará nas proximidades de uma encruzilhada,
e no lugar mais movimentado, como um mercado onde se vendem os artigos de primeira necessidade. Pois ao passo que a outra praça, de que falamos acima, é vazia e livre, esta, pelo contrário, fica no centro das transações. A mesma ordem será observada no campo. Haverá pequenos fortes destinados ao mesmo tempo a proteger a região e a abrigar tanto os oficiais chamados florestais quanto os chamados agrônomos. Deve também haver templos nas aldeias, consagrados uns aos deuses, outros aos heróis. Mas por que determos-nos neste ponto mais tempo? Esses projetos pertencem ao domínio dos desejos. Sua execução é um favor que só podemos esperar da sorte. Das funções e das classes sociais. As diferentes partes que compõem os seres não pertencem todas de tal forma à sua essência, que seja preciso a sua reunião absoluta para constituir um corpo organizado. Esta lei geral aplica-se à cidade. Embora úteis à sua organização, nem todas as partes que a compõem são elementos constituintes do corpo político. Em geral, nem todas as partes de um todo qualquer pertencem à essência do gênero. Com efeito, é evidente que existem elementos da cidade que são necessariamente comuns, como os alimentos, o solo e outras coisas de primeira necessidade. Todos devem ter acesso a elas em todos os sistemas de igualdade ou de desigualdade. Quando, porém, duas coisas não têm outra relação, senão a simples destinação de uma à outra, quando não tem nada em comum e uma se limita a fazer e a outra a receber, não se pode dizer que elas pertençam ao mesmo todo. Assim, o instrumento e o trabalhador não fazem parte da obra, nem o arquiteto da casa, que não tem nada em comum com ele, e é apenas o fim proposto à sua arte. Pela mesma razão, embora o Estado precise de imóveis, estes imóveis não fazem parte do Estado. O mesmo ocorre com os seres animados que fazem parte da riqueza e do patrimônio de cada um. Os elementos necessários à existência da cidade. O Estado ou cidade é uma sociedade de pessoas semelhantes com vistas a levar juntas a melhor vida possível. Sendo, portanto, a felicidade o maior bem, e consistindo no exercício e no uso perfeito da virtude, e sendo possível que alguns participem muito dela e outros pouco ou absolutamente nada, esta diversidade teve necessariamente que produzir várias espécies de estados e de governos, segundo o gênero de vida e os meios que cada povo emprega para alcançar o bem-estar. Vejamos, pois, quais são as coisas que a sociedade política não pode dispensar. Aqueles que chamamos de seus membros devem necessariamente ocupar-se delas. Para isso, basta contar suas funções. A enumeração colocará diante de nossos olhos o que buscamos. A cidade precisa, primeiro, de víveres, segundo, de artes e ofícios, pois a vida necessita de muitos instrumentos. Terceiro, de armas, quer para manter a autoridade no interior e submeter os rebeldes, quer para repelir os assaltos injustos do exterior. Quarto, de numerário, para o comércio dos cidadãos entre si e para os negócios da guerra. Quinto, de ministros, e é por aí que devíamos ter começado, para o culto divino, ministério que se chama sacerdócio. Sexto, enfim, o que é de uma necessidade ainda mais indispensável, de conselhos e de tribunais que conheçam toda a espécie de interesses e de direitos de cidadão para cidadão. Estas são, aproximadamente, as funções e os funcionários de que todo o Estado precisa. Pois, mais uma vez, um Estado ou sociedade política não é uma massa qualquer, mas uma multidão que tem tudo de que precisa para subsistir por si mesma. Suficiência que não existe se faltar uma destas coisas. Portanto, já que são estas as funções e profissões que constituem o Estado,
Deve haver necessariamente em todo o estado muitos lavradores que lhe forneçam víveres, artesãos, militares, pessoas ricas, sacerdotes e gente que faça a inspeção das coisas necessárias e úteis. A especialização das funções. Uma vez determinadas essas funções, precisamos ver se todas indiferentemente devem ser comuns a todas as pessoas, pois poderia acontecer que todos fossem ao mesmo tempo lavradores, artesãos, membros da Assembleia e juízes. Ou se, pelo contrário, convém que cada um se especialize, ou ainda se algumas funções devem ser comuns e outras ser próprias a tais e tais pessoas. Isso não ocorre uniformemente em todos os governos, pois, como especificaremos, pode haver governos, e há, efetivamente, em que todos são admitidos em todos os cargos, enquanto que em outros alguns são reservados a determinada classe. Provém daí a diferença das formas de governo, já que nas democracias todos participam de todos os cargos, sem exceção, e o inverso ocorre nas oligarquias. Mas estamos procurando aqui a melhor constituição possível, isto é, a que melhor garanta a felicidade do Estado. Ora, como vimos, é impossível separar a felicidade da virtude. Portanto, é claro que num Estado tão perfeitamente constituído, que não admita como cidadãos, senão pessoas de bem, não apenas sob certos aspectos, mas integralmente virtuosos, não devemos contar entre os cidadãos aqueles que exercem profissões mecânicas ou comerciais, sendo esse gênero de vida ignóbil e contrário à virtude, nem mesmo os lavradores, pois é preciso mais lazer do que eles têm para adquirir virtudes e para o exercício dos cargos civis. Restam, portanto, os homens de guerra, os membros do conselho, que deliberam sobre o interesse público, e os juízes, que sentenciam sobre o direito dos pleiteantes. São estes, sem dúvida, os principais membros do Estado. Pergunta-se se estas funções devem ser divididas ou se podem ser acumuladas. É também evidente que, uma vez que certas funções exigem idades diferentes, uma exige prudência, a outra coragem, devem empregar-se pessoas diversas. Nada impede que elas passem em seguida de uns para outros. É até bom que isto aconteça. Não podem permanecer sempre subordinadas pessoas que podem fazer violência ou impedir que a façam a si próprias, pois faz parte do poder das Forças Armadas conservar o Estado ou derrubá-lo. O único recurso é confiar as duas partes do governo aos mesmos indivíduos, não ao mesmo tempo, mas em épocas diferentes, segundo o mérito e a ordem da natureza. Primeiro, na juventude, o comando da força armada para defender o Estado. Depois, quando maduros, a autoridade para governá-lo. Tal distribuição não é apenas conforme às leis da natureza, mas convém igualmente ao interesse e à dignidade do Estado. Convém que os cidadãos também tenham riquezas. Devem gozar de certa prosperidade, pois a cidadania não pode prostituir-se pelos trabalhadores manuais, nem por outras pessoas a quem a prática da virtude é desconhecida. Esta é uma consequência de nossos princípios. Como a virtude é indispensável para a felicidade do Estado não deve limitar-se a uma de suas partes, mas abarcar a universalidade dos cidadãos ou dos proprietários. Somente são verdadeiros cidadãos aqueles aos quais pertencem os imóveis, pois a simples cultura quase que só pode convir a pessoas de condição servil ou bárbara, assim como aos camponeses, que por nascimento estão ligados à terra. De todas as funções que enumeramos, resta ainda a dos sacerdotes. Sabemos por antecipação como devemos provê-la. Convém não ligar ao culto divino senão cidadãos, e não se devem educar para o sacerdócio nem lavradores que puxam arado, nem trabalhadores que saem de sua forja. Tendo a universalidade dos cidadãos sido dividida em duas classes, a dos homens de guerra e a dos homens de lei,
É aí que se devem tomar os ministros da religião. É justo, ademais, proporcionar aos magistrados algum descanso após longos serviços e, por conseguinte, preferi-los para as tranquilas funções do sacerdócio. Eis quais são os elementos necessários para a composição de um Estado e quais são os membros do corpo político. À classe dos instrumentos necessários pertencem os lavradores, os artesãos e todos os mercenários. A dos cidadãos, os homens de guerra e de lei, quer exerçam essas funções de uma vez para sempre, quer as exerçam alternadamente. Caráter tradicional das classes. Esta necessidade de dividir o Estado em classes diversas, segundo a variedade das funções, e de separar os homens de guerra dos lavradores, não é uma invenção de hoje, nem um segredo recém-descoberto pelos filósofos que se ocupam de política. Tal distinção foi introduzida no Egito pelas leis de Sesostris e em Creta pelas de Minos. Elas ainda subsistem atualmente nestes lugares. Remonta igualmente a Minos a instituição das refeições públicas. Todavia, elas se realizavam na Itália muito tempo antes. Os sábios do país contam que um certo Ítalus foi rei na Enótria. Os habitantes tomaram seu nome e, em vez de enotrianos, se chamaram italianos. O nome de Itália ficou também para a costa da Europa, entre o Golfo de Silética e o Golfo Lamético, distantes meia jornada um do outro. Segundo estes historiadores, foi Ítalus quem, de pastores errantes, tornou os enotrianos lavradores sedentários. Entre outras leis que lhes deu, estabeleceu pela primeira vez que comessem juntos. Este costume ainda hoje se observa entre alguns de seus descendentes, assim como algumas outras de suas leis. Os ópicos, antigamente chamados ou cognominados ausônios, nome que lhes ficou, habitavam a costa do Tirreno, e os caonianos, descendentes dos enotrianos, a praia chamada Sirtes, entre a Lapígia e a Jônia. Foi, portanto, dessa região que veio a moda das refeições públicas, assim como veio do Egito a divisão do povo em classes e gêneros, isso bem antes de Minos, que é muito posterior a Sesostris. É bem crível que muitas outras coisas foram inventadas várias vezes, talvez ao infinito, na longa sequência dos séculos. Ao que parece, inicialmente a necessidade inventou as coisas necessárias, em seguida, por adjunção, as que servem para um maior conforto e para ornamento. O mesmo ocorre com a legislação e as constituições civis. Podemos conjecturar como elas são antigas pelo exemplo dos egípcios, que remontam à mais alta antiguidade e desde sempre tiveram leis e uma constituição. Cabe a nós aproveitar suas boas invenções e lhes acrescentar o que lhes falta. A partilha dos bens. Se o país deve pertencer aos homens de guerra e aos que governam o Estado, não pensamos, porém, como alguns, que todas as riquezas devam ser comuns. Acreditamos apenas que seu uso deve ser comunicado como que entre amigos, de modo que a nenhum cidadão possa faltar o pão. Todos concordam que as mesas comuns e as refeições públicas convêm às cidades bem organizadas politicamente. Isto também nos agrada. Mas é preciso que nelas todos os cidadãos sejam recebidos gratuitamente. Caso contrário, não será fácil para aqueles que só têm o estrito necessário fornecer a sua parte e ainda arcar com o sustento de sua família. Outro tipo de despesa comum a todo o Estado é a do culto. É, portanto, necessário dividir a terra, primeiramente em duas partes, deixando uma em comum e consignando a outra aos particulares. Depois, se subdividirá cada fração em duas outras. Das duas que restam para a nação, uma será destinada às despesas do culto, a outra às refeições públicas.
Quanto aos 2 lotes de propriedades privadas, um será nas fronteiras, outro perto da cidade, a fim de que cada qual tenha sua subsistência garantida nos 2 lugares. Por esse meio, sendo todos tratados igualmente, não haverá injustiça. E se ocorrer uma guerra com os vizinhos, eles se entenderão melhor entre si. Agindo de outra maneira, uns se incomodariam pouco com a inimizade dos vizinhos, enquanto outros a temeriam muito mais do que convém. Assim, em certos países, existe uma lei que proíbe admitir cidadãos limítrofes dos países inimigos nas deliberações sobre a guerra a ser feita daqueles lados, por não serem capazes, em razão de seus interesses particulares, de bem discutir o assunto. Quanto aos cultivadores, se for possível escolher, devem ser todos escravos, mas nem de uma mesma nação ou de mesma tribo, nem audaciosos demais. Eles serão mais úteis nos trabalhos do campo e menos inquietantes para o Estado. Na falta de escravos, tomar-se-ão trabalhadores do país vizinho de mesmo caráter que os acima. Os dos proprietários particulares lhes pertencerão e cultivarão suas terras. Os da nação serão escravos públicos e explorarão a gleba comum. Já indicamos como se deve usar dos escravos e por que é melhor dar-lhes a todos, como recompensa, a perspectiva da liberdade. Das diversas formas de governo. A Constituição Integral diz: primeiro, de quem e de que espécie de pessoas um Estado deve ser composto. Segundo, como deve ser sente. Este segundo ponto de vista leva-nos naturalmente ao exame destas questões. Há apenas uma forma de governo ou várias? Se houver várias, quantas e quais são? Quais são as diferenças entre elas? Começaremos pelas formas justas. Elas nos permitirão imediatamente conhecer os excessos que as tornam injustas. Os critérios distintivos: número e justiça. O governo é o exercício do poder supremo do Estado. Este poder só poderia estar ou nas mãos de um só, ou da minoria, ou da maioria das pessoas. Quando o monarca, a minoria ou a maioria não buscam uns ou outros, senão a felicidade geral, o governo é necessariamente justo. Mas se ele visa o interesse particular do príncipe ou dos outros chefes, há um desvio. O interesse deve ser comum a todos, ou se não o for, não são mais cidadãos. Chamamos monarquia o estado em que o governo que visa este interesse comum pertence a um só. Aristocracia, aquele em que ele é confiado a mais de um. Denominação tomada ou do fato de que as poucas pessoas a que o governo é confiado são escolhidas entre as mais honestas, ou de que elas só têm em vista o maior bem do Estado e de seus membros. República, aquele em que a multidão governa para a utilidade pública. Este nome também é comum a todos os estados. Todos estes termos são bem escolhidos. Poucos homens excelem em mérito. Contudo, é possível que haja um ou alguns em pequeno número, mas é difícil que se encontrem muitos homens eminentes em todos os gêneros, sobretudo na espécie de valor que a profissão militar exige. Ele só pode ser adquirido nas nações guerreiras. Assim, a parte principal de tal estado consiste em homens de guerra, e seus primeiros cidadãos são os que portam armas. Estas 3 formas podem degenerar: a monarquia em tirania, a aristocracia em oligarquia e a república em democracia. A tirania não é, de fato, senão a monarquia voltada para a utilidade do monarca. A oligarquia voltada para a utilidade dos ricos. E a democracia voltada para a utilidade
dos pobres. Nenhuma das três se ocupa do interesse público. Podemos dizer ainda, de um modo um pouco diferente, que a tirania é o governo despótico exercido por um homem sobre o Estado, que a oligarquia representa o governo dos ricos e a democracia, o governo dos pobres ou das pessoas pouco favorecidas. Discussão dos critérios. Vale a pena determos-nos em cada uma destas formas, para esclarecer as dúvidas que suscitam. Quando não nos limitamos à prática de uma arte, mas nos elevamos ao conhecimento de seus princípios, não devemos omitir nada, nem nada tratar ligeiramente. É preciso, sobre cada ponto, achar a verdade em sua maior evidência. Eis de início uma primeira crítica das definições que acabamos de dar. Significando a democracia propriamente o poder da multidão e a oligarquia o poder da minoria, nossa definição não se revelaria falsa se houvesse mais ricos do que pobres e fosse a maioria de ricos que governasse, ou ao contrário, sendo eles superiores em número, fossem governados por um número menor de pobres? Suponhamos ainda o menor número para os ricos e a multidão para os pobres. Se não houver outras espécies de Estado, a não ser as 6 que enumeramos, a que classe pertencerão as últimas que acabamos de imaginar? Aquela em que domina a multidão dos ricos, ou aquela em que se sobressai uma minoria de pobres? Deveríamos inventar um nome para elas? Não é preciso. A minoria e a maioria devem ser encaradas apenas como acidentes, um da oligarquia, outro da democracia, sendo comum em todos os lugares que haja poucos ricos e muitos pobres. A esquisitice desses casos particulares não deve, portanto, impedir que a oligarquia se distinga pela riqueza e a democracia pela pobreza. Assim, quer formem a minoria ou a maioria, se são os ricos que comandam, será sempre a oligarquia, se são os pobres, a democracia. Mais uma vez, é um acaso muito raro que haja poucos pobres e muitos ricos, mas todos podem ser livres. Ora, a administração da coisa pública é disputada pela liberdade e pela opulência. A causa de tantas espécies de governo é a quantidade das diversas partes de cada estado. Pode-se ver que eles são compostos de famílias, que nesta multidão uns são ricos, outros pobres e outros estão numa situação média. Que entre os pobres e os ricos, uns se dedicam à profissão das armas, outros permanecem civis. Que entre aqueles que formam o que chamamos de povo, uns são lavradores, outros mercadores, outros ainda artesãos e trabalhadores manuais. Que entre os próprios nobres, também há diferença pela riqueza e extensão do patrimônio, que permite a alguns deles, entre outras coisas, criar cavalos, o que não é fácil para os de fortuna medíocre. A oligarquia, por exemplo, estabeleceu-se desde os tempos mais remotos, em todos os lugares que tinham na cavalaria a sua principal força, como os eretrianos, os de Cálcides, os magnésios do Meandro e vários outros povos asiáticos. Montava-se a cavalo para combater os inimigos dos arredores. Além das diferenças de riqueza, há também as que são criadas pelo nascimento, pelo mérito ou por qualquer outra prerrogativa. Dissemos no capítulo precedente quantas classes necessárias há em todo o Estado. Em alguns estados, todas são admitidas ou admissíveis no governo, em outros, só algumas são aceitas, donde se segue que há várias espécies de estados, tão diferentes entre si quanto são suas partes integrantes. Com efeito, sua constituição não é senão a ordem dos poderes ou magistraturas que nelas se distribuem a todos, ou então, segundo a espécie e igualdade comum admitida,
quer entre os pobres, quer entre os ricos, quer entre ambos. Portanto, deve haver tantas formas de governo quantas ordens estabelecidas segundo estas superioridades, em qualquer gênero que for, e segundo estas diferenças entre as partes integrantes. A monarquia. Eis o lugar natural para tratar da monarquia, que colocamos entre os grandes governos. Devemos dizer inicialmente se só há uma espécie de monarquia ou se há várias. Que haja muitas e nem todas se pareçam é algo muito fácil de observar. No estado da Lacedemônia, por exemplo, há uma monarquia das mais legítimas, mas o poder do rei não é absoluto, a não ser quando o monarca estiver fora de seus estados e em situação de guerra, pois então ele tem a autoridade suprema sobre seu exército. Além disso, ele tem no interior a superintendência do culto e das coisas sagradas. Essa espécie de monarquia não é, pois, senão um generalato perpétuo, com plenos poderes, sem, porém, o direito de vida e de morte, a não ser em certo domínio ou nas expedições militares, quando se está combatendo, como era costume antigamente. É o que se chama lei do golpe de mão. Homero refere-se a ela. Segundo ele, Agamenon, na Assembleia do Povo, tolerava as palavras menos respeitosas. Fora dali, de armas na mão, tinha o poder de morte sobre os soldados delinquentes. Assim Homero o faz dizer: aquele que eu vir perto dos barcos sombrios furtar-se como covarde dos perigos e dos trabalhos, de minha justa cólera nada poderá salvá-lo. Sua vida estará em minhas mãos. Ele esperará em vão escapar aos abutres com fome de carne. Os cães dispersarão seus restos mutilados. O comando militar inamovível é, portanto, um primeiro tipo de monarquia, sendo umas hereditárias e outras eletivas. Encontramos exemplos de outra espécie de monarquia junto a alguns bárbaros. Os reis têm ali um poder que se aproxima do despotismo, mas é legítimo e hereditário. Tendo os bárbaros naturalmente a alma mais servil do que os gregos e os asiáticos, eles suportam mais do que os europeus, sem murmúrios, que sejam governados pelos senhores. É por isso que essas monarquias, embora despóticas, não deixam de ser estáveis e sólidas, fundadas que são na lei e transmissíveis de pai para filho. Pela mesma razão, sua guarda é real e não tirânica, pois os reis são protegidos por cidadãos armados, ao passo que os déspotas recorrem a estrangeiros. Aqueles governam de acordo com a lei, súditos de boa vontade, estes, pessoas que só obedecem contrafeitas. Aqueles são protegidos pelos cidadãos, estes, contra os cidadãos. São, portanto, dois tipos diferentes de monarquia. Outra espécie usual entre os antigos gregos é a que se chama aisminetia, ou despotismo eletivo. O poder concedido pelo povo era diferente do dos reis bárbaros, não por ser contra a lei, mas unicamente porque não era nem ordinário, nem transmissível. Uns o conservavam por toda a vida, outros por um prazo fixado ou apenas para alguns negócios, como Pítaco, que os mitilenos elegeram contra os banidos chefiados por Antimênides e pelo poeta Alceu, que cheio de fel e de furor o menciona em um de seus poemas. Ele censura seus concidadãos por terem colocado sua miserável pátria sob a tirania de um Pítaco, homem de baixa extração e sem maior mérito do que ter sido bajulador nas assembleias. Estes principados são, portanto, ao mesmo tempo despóticos pela maneira com que a autoridade é exercida e reais pela eleição e pela submissão espontânea do povo. A quarta espécie de monarquia real é a monarquia dos tempos heróicos, que por sua constituição era voluntária e hereditária.
Os primeiros monarcas foram os benfeitores do povo pelas artes que lhe trouxeram, pela guerra que travaram por ele, pelo cuidado que tiveram de reuni-lo ou pelo território que lhe consignaram. Aceitos como reis, transmitiram por sucessão sua coroa à posteridade. Possuíam a superintendência da guerra e dos sacrifícios, que não os da alçada dos sacerdotes. Além disso, julgavam os processos, uns sem jurar, outros sob a autoridade do juramento, que prestavam ao elevar o cetro. Os reis dos primeiros séculos tinham autoridade sobre todos os negócios de Estado, tanto dentro quanto fora, e para sempre. A partir daí, quer porque abandonaram por si mesmos uma parte da autoridade, quer porque tenham sido despojados dela pelo povo, foram reduzidos em alguns estados à simples qualidade de soberanos sacrificadores ou pontífices. E nos lugares onde se conservou o nome de rei, a simples faculdade de comandar os exércitos além das fronteiras. Assim, há 4 espécies de monarquia. A primeira, que é a dos tempos heróicos, procede de uma submissão livre e voluntária, mas limitada a certos objetos, como a guerra, os julgamentos e o culto. A segunda, a dos bárbaros, ligada a certa raça e despótica, mas conforme a lei ou convenção primitiva. A terceira, a eximinética, que é também um despotismo eletivo. A quarta, a maneira da lacedemônia, isto é, uma autoridade perpétua e transmissível aos descendentes sobre as coisas da guerra. A aristocracia. O nome de aristocracia convém perfeitamente ao regime que já mencionamos acima, pois não se deve, com efeito, dar este nome senão à magistratura composta de pessoas de bem sem restrição, e não a essas pessoas boas em que toda a retidão se limita ao patriotismo. Na aristocracia, o título de bom cidadão é sinônimo de nobreza. Os bons cidadãos dos outros estados só são bons para a sua constituição. Existem, porém, algumas outras repúblicas, também honradas com o nome de aristocracias, que diferem dos estados oligárquicos e da república propriamente dita. A maneira da lacedemônia, isto é, uma autoridade perpétua e transmissível aos descendentes sobre as coisas da guerra. Mas existe ainda uma 5ª espécie. É a soberania que uma cidade isolada ou uma nação inteira conferem a um só, sobre todas as pessoas e sobre as coisas comuns, para governá-las à maneira do pai de família. Assim como o poder doméstico é de algum modo a monarquia de uma casa ou família, assim também a monarquia é uma espécie de regime paternal e familiar de uma cidade, de uma nação ou de várias. Entre essas diferentes espécies de monarquia, apenas 2 merecem alguma atenção: estas de que acabamos de falar e a da Lacedemônia. A maioria das outras não são senão espécies médias entre elas, menores em poder do que a monarquia em sua plenitude, mas mais consideráveis do que a da Lacedemônia. São aquelas em que os magistrados são eleitos não apenas em razão de sua riqueza, mas pelo mérito. Embora diferente das 2 de que acabamos de falar, essa forma também se chama aristocrática. Nos próprios estados em que não se cuida tanto da virtude, não deixa de haver pessoas com reputação de probidade. Há, portanto, um ar de aristocracia em toda parte onde se observa a virtude, embora sejam prezadas também a riqueza e a popularidade, como entre os lacedemônios, que unem a popularidade às considerações devidas à virtude. São essas 2 espécies de aristocracia, além da primeira, as únicas a merecerem um nome de excelente e perfeita república. Numa última forma, serão compreendidas, se se quiser, as repúblicas que se inclinam um pouco mais para a oligarquia. República.
Resta-nos falar da república propriamente dita. Reservamo-la para o final, não por ser uma depravação da aristocracia de que acabamos de falar, pois é normal começar, como fizemos, pelas formas puras e depois ir às formas desviadas. Mas porque ela reúne o que há de bom em dois regimes degenerados, a oligarquia e a democracia. Assim, a excelência desse governo será mais fácil de compreender mais adiante, quando tivermos exposto o que diz respeito aos dois sistemas de que ele é apenas uma mistura. Chamamos comumente republicanas as formas que se inclinam para a democracia, e aristocráticas as que tendem para a oligarquia, porque é mais comum encontrar saber e conhecimento entre os ricos. Ademais, os ricos são menos expostos à tentação de agir mal, possuindo o que seduz aos outros. É por isso que os chamam de fidalgos, cavalheiros e notáveis. Assim, propondo-se a aristocracia a dar preferência aos bons e honestos cidadãos, e possuindo as oligarquias maior número destes cidadãos do que outras, é impossível que um Estado governado por tais pessoas não tenha boas leis. Da mesma forma, não podemos chamar de aristocracia o Estado governado por más leis. Seria uma ponerocracia. Mas para que um Estado seja bem organizado politicamente, não basta que tenha boas leis, se não cuidar da sua execução. A submissão às leis existentes é a primeira parte de uma boa ordem. A segunda é o valor intrínseco das leis a que se está submetido. Com efeito, pode-se obedecer a más leis, o que acontece de duas maneiras: ou porque as circunstâncias não permitem melhores, ou porque elas são simplesmente boas em si, sem convir às circunstâncias. A aristocracia consiste principalmente em atribuir os cargos mais altos segundo o mérito. A virtude é seu primeiro objeto. A riqueza, o da oligarquia; a liberdade, o da democracia. Estes três governos têm por máxima comum decidir pela maioria das opiniões. Em todos os três, o que é decidido pela maioria dos que têm estatuto de cidadãos e nesta qualidade participam do governo, adquire força de lei. É principalmente isto que caracteriza o verdadeiro Estado. Só os Estados mistos consideram ao mesmo tempo os ricos e os pobres, a opulência e a liberdade. Pois os ricos, quase em toda parte, desempenham o papel de aristocratas. Como há três razões para pretender a igualdade no governo, a saber, a liberdade, a opulência e a virtude, pois a nobreza, tida como a quarta, é apenas uma consequência da virtude, unida à antiguidade da riqueza. Enfim, a combinação de duas dessas razões, isto é, dos pobres com os ricos, deve sem problemas chamar-se república. A combinação das três, aristocracia. Nome que, pondo de lado a verdadeira e pura aristocracia, de que falamos mais acima, é que é a primeira de todas. Lhes convém bem mais do que qualquer outro, apesar da mistura das formas. O que dissemos leva-nos naturalmente a saber como a república se forma da democracia e da oligarquia, e como ela deve ser constituída. Ao mesmo tempo, logo veremos como é preciso definir a democracia e a oligarquia, e como se distinguem. Feita essa distinção, basta fazer com que se liguem, isto é, tomar alguma parte das duas e reuni-las. Teremos então a república que procuramos. Há três maneiras de fazer esse amálgama ou combinação. A primeira é reunir a legislação das duas sobre alguma matéria, por exemplo, sobre a ordem judiciária. Na oligarquia, a lei não concede aos pobres nenhum salário para administrar a justiça e estabelece penas contra os ricos caso se recusem a fazer parte de uma assembleia. Na democracia, a lei dá um salário aos pobres, mas não aplica nenhuma pena aos ricos. A mistura conveniente ao Estado, que ocupa o meio entre esses governos e é composta pelos dois, é conceder o salário aos pobres e aplicar a multa aos ricos.
Uma segunda maneira é ficar no meio do que ordenam os dois regimes, entre admitir nas Assembleias Gerais os que não têm nenhuma renda ou muito pouca e só aceitar os que têm muita. A média é receber os de rendimentos modestos. Um terceiro modo é acolher do governo oligárquico e do democrático o que cada um tem de bom. É democrático, por exemplo, escolher os magistrados por sorteio e é oligárquico elegi-los. Seria democrático não considerar a renda e oligárquico considerar a renda. Portanto, convirá a aristocracia e a república tomar emprestado das duas, isto é, da oligarquia as eleições e da democracia a elegibilidade sem considerar a renda. Estas são as maneiras de mesclar. Mas a perfeição do amálgama é não mais se poder dar o nome de oligarquia e de democracia ao governo misto que dela resulta. A dificuldade de qualificação torna-se índice de excelência. Tomar os dois extremos é também propriedade do justo meio. É o que se observa no estado da Lacedemônia. Muitos, com efeito, o colocam na classe das democracias, porque ele tem muitas instituições dessa natureza. Na educação das crianças, a comida é a mesma para os filhos dos ricos e para os filhos dos pobres. A mesma instrução, a mesma severidade no trato. Na idade seguinte, o mesmo gênero de vida, quando se tornam homens. O rico não tem ali nenhum sinal exterior que o distinga do pobre. Ambos comem da mesma carne nas refeições públicas. Vestem-se com os mesmos tecidos, que o pobre, qualquer que seja ele, pode com facilidade obter. Além disso, das duas maiores magistraturas, o povo designa uma e participa da outra. Elege os senadores e administra a fória. Outros, porém, consideram oligárquico esse mesmo governo, porque tem muitas coisas em comum com a oligarquia, principalmente que todos os seus magistrados são eleitos e nenhum é escolhido por sorteio. Poucos têm o poder de condenar à morte ou ao banimento e etc. Num estado bem equilibrado, é preciso que os dois elementos sejam observados e nenhum dos dois se sobressaia demais. Que ele tenha, além disso, meios para se conservar a si mesmo, sem precisar de auxílios de fora, de maneira que ele deva sua salvação não à benevolência dos vizinhos, o que pode acontecer com os estados depravados, mas ao contentamento de todos os seus membros, dos quais não há nenhum que deseje outro governo. A tirania. Resta-nos estudar o que chamam oligarquia, democracia e tirania. Em toda a extensão da corrupção, é fácil ver qual é a pior e qual vem a seguir. Quanto mais a monarquia se aproxima idealmente do governo celeste, mais sua alteração é detestável. A monarquia não passa de um vão nome, se não se distingue pela grande excelência de quem reina. O vício mais diametralmente contrário à sua instituição é a tirania. Portanto, é também o pior dos governos. Trataremos dela, não porque mereça longos discursos, mas para não omiti-la, tendo-a anunciado na indicação do número dos governos. Ao tratar da monarquia propriamente dita, distinguimos no mesmo passo duas espécies de tiranias bastante análogas entre si e, com relação à monarquia, bastante sujeitas à passagem de uma à outra, sendo ambas legítimas. Certos povos bárbaros elegem reis aos quais concedem um poder absoluto. Entre os antigos gregos, havia igualmente monarcas que eram chamados de aisminetas, um pouco semelhantes a estes reis. O que distingue esses estados é que eles eram ao mesmo tempo legítimos, por ter sido a monarquia concedida voluntariamente, e tirânicos, porque o poder se exercia despoticamente e conforme o arbítrio dos príncipes. A terceira espécie de tirania, aquela que mantém propriamente o nome em oposição à monarquia e que mais o merece, é a do homem sem qualquer responsabilidade ou censura
que comanda em seu próprio interesse e não no de seus súditos, outros seus semelhantes, não raro melhores do que ele. Domínio que, por isso mesmo, é no que tange a eles involuntário, pois homens livres não podem suportar de boa vontade tal aviltamento. A oligarquia. A oligarquia ocupa o segundo lugar entre os governos depravados. É bastante distinta da aristocracia. A primeira forma de oligarquia é aquela em que as magistraturas são dadas às grandes riquezas. Excluem-se os pobres, embora sejam maioria. Mas quem quer que tenha alcançado o grau de riqueza prescrito é apto para os cargos. Tal índice mantém-se até nos limites da mais simples mediocridade, e isto basta para ser admitido nos cargos. Como os participantes são a maioria, é necessariamente a lei e não o capricho que domina. Eles são tanto menos tentados a aspirar à monarquia, quanto suas faculdades são mais modestas. E não possuindo nem riqueza suficiente para viverem desocupados, nem tampouco que seja preciso alimentá-los à custa do público, eles preferem a sua própria dominação à da lei. A segunda espécie é aquela em que os proprietários são minoria, mas mais ricos do que as da precedente. Sendo mais poderosos, querem também ter mais autoridade. Para isso, escolhem como colegas gente de seu tipo. Os postos são concedidos aos mais ricos e nomeiam a si próprios em caso de vacância. Se a escolha se fizesse entre todos, seria aristocrática. O que a torna oligárquica é que ela se faz numa classe determinada. Todavia, não sendo poderosos o suficiente para governar sem leis, transformam em leis a preferência que se arrogam. Se seu número diminuir e sua riqueza tiver novos aumentos, forma-se um terceiro grau de oligarquia, no qual, aproveitando a ascendência que adquiriram por seus postos, fazem com que se ordene por uma nova lei que seus filhos serão seus sucessores. A quarta é aquela em que ocorrem as mesmas coisas, mas dominam os magistrados e não a lei. Tendo aumentado ainda mais sua riqueza e seu crédito, a potência dos oligarcas aproxima-se da monarquia. Esse vício é semelhante tanto à tirania que se introduz nas monarquias, quanto à última espécie de democracia de que falaremos. Chama-se dinastia, ou mais exatamente, politirania, essa espécie de oligarquia. A democracia. Não se deve, como costumavam fazer certas pessoas, definir simplesmente a democracia como o governo em que a maioria domina. Nas próprias oligarquias e em qualquer outra parte, é sempre a maioria que se sobressai. Nem tampouco a oligarquia é o regime da minoria. Seja um povo composto de 1.300 pessoas ao todo. Dentre estas 1.300 pessoas, suponhamos 1.000 ricas que excluem do governo os 300 pobres, embora livres e semelhantes a elas a qualquer outro respeito. Ninguém dirá que isso é uma democracia. Da mesma forma, se os pobres, embora em menor número, forem mais poderosos do que os ricos, ninguém chamará isso de oligarquia. Nenhuma outra cidade tampouco o seria, se os ricos não fossem admitidos nos cargos. Portanto, deve-se antes chamar democracia o estado que os homens livres governam e oligarquia o que os ricos governam. O acidente faz com que o número seja maior ou menor, sendo o comum que o maior número seja o dos homens livres e o menor o dos ricos. Se os poderes se distribuíssem de acordo com a estatura, como acontece segundo certos autores na Etiópia, ou de acordo com a beleza, haveria oligarquia, porque a beleza e a alta estatura não pertencem à maioria. Mas essas não são diferenças suficientes nem próprias para caracterizar esses estados. Sendo a democracia, como a oligarquia, capaz de conter diversos elementos, é preciso ter como certo que não há democracia numa nação onde poucos homens livres comandam um maior número de pessoas que não o são, como em Apologia, no Mar Jônio, e em Tera,
cidades em que, sem considerar a maioria, os cargos se concentravam nas mãos de um pequeno número de habitantes, mas todos nobres e de raízes muito antigas no lugar. Tampouco seria uma democracia se os ricos só fossem superiores pelo número, como ocorria antigamente em Colofão, onde antes da Guerra dos Lídios, a maior parte dos cidadãos possuía grandes heranças. Em contrapartida, trata-se de uma democracia, quando os homens livres e pobres, formando a maioria, são senhores do Estado, ao passo que há oligarquia, quando governam os ricos e os mais nobres, embora inferiores em número. Eis, portanto, vários tipos de regimes. Sabemos a razão disso. Para conhecer sua natureza e suas causas, deve-se retomar o princípio evocado mais acima, em virtude do qual um estado ou uma cidade não é um todo homogêneo, mas sim composto de várias partes, como o animal. Se quisermos formar as diferentes espécies de animais, começaríamos por separar tudo o que este animal deve necessariamente ter, como certos órgãos das sensações, as partes necessárias para receber e digerir os alimentos, tais como a boca e o ventre, além dos órgãos do movimento. Depois de ter esgotado a enumeração de todos os membros necessários e de todas as diferenças em cada espécie, isto é, todos os gêneros de bocas, de ventres e de órgãos, tanto da sensação como do movimento, o número de todas as suas combinações possíveis dará a quantidade de espécies animais, pois é impossível que o mesmo animal reúna várias diferenças de boca e de orelhas. Portanto, tomando todas essas combinações, haverá tantas espécies de animais quantas combinações de partes necessárias. O mesmo ocorre com os estados ou sociedades políticas. Como já dissemos mais de uma vez, elas são compostas de vários elementos. Há, com efeito, várias classes de plebeus ou de nobres. A primeira classe dos plebeus, ocupada em nos proporcionar alimentos, é numerosa. Compõem-na os agricultores. A segunda, a dos artesãos, exerce os ofícios de primeira necessidade, ou de luxo ou de bem-estar, que um Estado não pode dispensar, quer para viver, quer para ter mais conforto. A terceira, a dos comerciantes, frequenta as praças e aí expõe para comprar, revender ou exportar as mercadorias ou os trabalhos dos outros. A quarta, os homens de mar, dos quais uns são guerreiros, outros comerciantes, outros fazem transportes e outros se dedicam à pesca. Uns e outros abundam em alguns lugares, como os pescadores em Tarento e em Bizâncio, os marinheiros em Atenas, os negociantes na ilha de Egina e em Quios, os barqueiros em Tenedos. Devem se juntar a eles os trabalhadores manuais, e todos os que não são abastados o suficiente para ficar sem fazer nada, os que não nasceram de pai e mãe livres, e toda a espécie de populaça semelhante. As classes dos nobres, enumeradas a seguir, se devem ou à riqueza, ou ao nascimento, ou ao mérito, ou ao saber, ou a alguma outra diferença igualmente notável. A quinta, a dos guerreiros, não é menos necessária que as outras, a menos que se queira capitular diante do primeiro agressor, pois não é impossível encontrar no interior de uma cidade um amontoado de covardes nascido para a escravidão. Enquanto o Estado deve bastar-se a si mesmo, essas pessoas estão naturalmente na dependência de outrem. Uma sexta classe, a dos magistrados, é necessária caso surjam litígios entre as 5 outras classes, para que haja alguém que os termine e faça justiça a quem é devido. Assim como entre as partes do animal, se deve colocar a alma numa posição bem superior ao corpo, deve-se também, na organização de um Estado, colocar bem antes e bem acima das partes relativas às necessidades da vida corporal, o exército, os tribunais e o conselho, que são como que a alma da vida civil, sobretudo o conselho, que é como que o seu intelecto. Se todas essas funções são essenciais ao Estado,
Não resta dúvida de que o exército seja uma de suas partes integrantes. A sétima classe é a dos ricos, que satisfazem as necessidades do Estado com suas riquezas. A oitava é composta de oficiais ministeriais e de funcionários públicos. Como o Estado não pode existir sem magistrados e precisa de homens capazes de realizar essas funções, precisa também de pessoas que executem suas ordens e estejam encarregadas do serviço, quer para sempre, quer alienadamente. De resto, para que esta parte da ordem pública de que acabamos de falar, que se divide entre a deliberação sobre os negócios de Estado e o julgamento das contestações privadas, seja bem e devidamente administrada, são necessárias personalidades versadas em direito e política. Parece, e esta é a opinião de muitos, que várias dessas faculdades são compatíveis e é possível, por exemplo, ser ao mesmo tempo soldado e lavrador ou artesão. E a mesma pessoa pode igualmente ser conselheiro do Estado, senador e juiz. Não faltam pessoas que presumem tanto de si mesmas, que acreditam ser capazes de várias magistraturas. Mas é impossível que as mesmas pessoas sejam pobres e ricas. Os pobres e os ricos parecem, portanto, formar a principal divisão das classes do Estado. Aliás, como de ordinário, uns contam um número bem pequeno e outros um número bem maior. É claro que são partes contrárias entre si. Assim, é pela preponderância de cada um deles que distinguimos os regimes entre democracia e oligarquia. Mostremos agora como a democracia se divide ela própria em várias espécies. Nós a distinguiremos conforme todas as classes do povo participem no governo, ou apenas algumas, com exclusão das demais. A primeira espécie é aquela em que os poderes se distribuem segundo as posses até certa mediocridade, de modo que são admitidos todos aqueles que chegam a este ponto, com exceção dos que ficam abaixo e dos que se arruinaram. Quando os lavradores e outras pessoas de fortuna medíocre são admitidos, o governo prossegue de acordo com a lei. Por um lado, trabalhando eles têm de que viver, mas por outro, não têm condições de permanecer sem fazer nada. De modo que, uma vez feita a Constituição, só se reúnem para negócios urgentes e indispensáveis. O acesso é aberto a todos, assim que adquiram a renda prescrita pelas leis. Se alguém fosse excluído, seria a oligarquia. De resto, se não se tem nenhuma renda, é quase impossível ter o lazer suficiente para se ocupar da coisa pública. Essa admissibilidade de todos os proprietários é a primeira espécie de democracia. A segunda espécie reconhece-se pelo direito de voto nas eleições que se realizam na Assembleia. Todos são admitidos se seu nascimento for digno, mas somente são elegíveis os que têm meios de viver sem trabalhar. As leis são respeitadas nessa democracia, porque os cargos só proporcionam honra e não lucro. A terceira espécie é a que admite no governo todos os que são livres, mas não oferecendo nenhum atrativo à cupidez, não sofre a concorrência perigosa de um número excessivo de pretendentes, de modo que a lei é necessariamente respeitada. A quarta é aquela que se introduziu em último lugar, nas cidades que se tornaram maiores e mais opulentas do que eram nos primeiros tempos. Ela exibe a igualdade absoluta, isto é, a lei coloca os pobres no mesmo nível que os ricos e pretende que uns não tenham mais direito ao governo do que os outros, mas que a condição destes e daqueles seja semelhante. Pois se a alma da democracia consiste, como pensam alguns, na liberdade, sendo todos iguais a este respeito, devem ter a mesma parte nos bens civis e principalmente nos grandes cargos. E como o povo é superior em número e o que agrada à pluralidade é lei, tal Estado deve necessariamente ser popular. Mas se todos são indistintamente admitidos no governo, é a massa que se sobressai. E sendo os pobres assalariados, podem deixar o trabalho e permanecer ociosos, não os retendo em casa a preocupação com os seus próprios negócios.
É, pelo contrário, um obstáculo para os ricos, que não assistem às assembleias nem se preocupam com o papel de juiz. Resulta daí que o Estado cai no domínio da multidão indigente e se vê subtraído ao império das leis. Os demagogos calcam-nas com os pés e fazem predominar os decretos. Tal gentalha é desconhecida nas democracias que a lei governa. Os melhores cidadãos têm ali o primeiro lugar. Mas onde as leis não têm força, pululam os demagogos. O povo torna-se tirano. Trata-se de um ser composto de várias cabeças. Eles dominam não cada uma separadamente, mas todas juntas. Não se sabe se é dessa multidão ou do governo alternado e singular de vários de que fala Homero, quando diz que, entre aspas, não é bom ter vários senhores. De qualquer modo, o povo, tendo sacudido o jugo da lei, quer governar só e se torna déspota. Seu governo não difere em nada da tirania. Os bajuladores são honrados, os homens de bem, sujeitados. O mesmo arbítrio reina nos decretos do povo e nas ordens dos tiranos. Trata-se dos mesmos costumes. O que fazem os bajuladores de corte junto a estes, fazem os demagogos junto ao povo. Gozam do mesmo crédito. Sugerem-lhe o desprezo pelas leis, reduzem tudo à sua vontade, só respeitam os seus decretos, e depois de tê-lo tornado o senhor de tudo, tendo suas opiniões e suas vontades entre as mãos, tornam-se seus senhores por sua vez, pelo hábito que se contraiu de obedecer-lhes. Não se limitam aos assuntos gerais, atacam os magistrados em pessoa, atribuem ao povo o direito de julgá-los. E como este se presta de bom grado à sua instigação, terminam por dissolver tudo e tudo subverter. Não é sem razão que se censura tal governo, e de preferência o chamam democracia ao invés de república. Pois onde as leis não têm força, não pode haver república, já que este regime não é senão uma maneira de ser do Estado em que as leis regulam todas as coisas em geral e os magistrados decidem sobre os casos particulares. Se, no entanto, pretendermos que a democracia seja uma das formas de governo, então não se deverá nem mesmo dar este nome a esse caos, em que tudo é governado pelos decretos do dia, não sendo então nem universal, nem perpétua, nenhuma medida. Você está ouvindo Política, de Aristóteles. Em breve, a continuação.